Não são todos eles os anjos? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que serão herdeiros da salvação? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em momento algum deixemos elas escaparem. Agora, o que foi que acabamos de ouvir? Que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a nosso favor. Ora, se você entra num restaurante e sabe, a garçonete vem e ela te traz um cardápio, e você pede algo daquele cardápio, sabe, 2 ovos, um mingau de aveia, pão integral. Entenda isso, ela não vai cozinhar aquilo, mas o trabalho dela é servir você. Ela vai cuidar daquilo para que seja feito e então ela trará para você. Então, isso nos dá uma ilustração sobre como a intenção de Deus funciona para que espíritos ministradores trabalhem a nosso favor na terra, não para fritar seus ovos, não para fazer nada disso, mas para cuidar que aconteça da forma que a palavra disse. Bem, você entenderá um pouco melhor à medida que avançamos. Agora note o que ele diz, eu vou ler o verso 1 do capítulo 2 de novo. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em momento algum deixemos elas escaparem. Notem, para que em momento algum. Agora, por que ele diria para que em momento algum? Porque em qualquer momento você pode ter o ministério dos anjos ajudando você. Se você crê no que a palavra diz, se você crê que ele colocou anjos para trabalharem a seu favor, se você crê que eles são realmente espíritos ministradores, que eles estão disponíveis aqui hoje, você não pode vê-los, nem senti-los, nem tocá-los, é claro, a não ser que eles desejem se manifestar. Veja, eles podem se manifestar como homens, e, de fato, na Bíblia você vê que eles sempre se manifestaram como homens. Agora, às vezes, você vê toda aquela concepção do artista e temos anjos como bebezinhos gordinhos com arco e flecha, ou talvez algum tipo de pequeno querubim. Não, estamos falando de anjos. E na Bíblia, todos eles são mencionados como sendo do sexo masculino. Agora, sabe, você vê gravuras, concepções artísticas de anjos do sexo feminino com cabelo longo e tudo mais, mas é importante que você entenda que isso não vem da palavra de Deus. Agora, não me pergunte por quê, eu não sei, eu só estou te dizendo o que encontramos na palavra de Deus. Então, ele diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, se você lembra do que Jesus falou sobre o fato de que se veriam anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, tem algumas coisas aqui que você precisa entender. Porque frequentemente lemos esta passagem da Bíblia e aí dizemos, sim, eu entendi sobre o que ele está falando, porque como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Significa se negligenciarmos que nascemos de novo? Bem, veja, certamente é verdade, devemos nascer de novo. E a salvação, este renascimento, é importante, mas note o contexto deste versículo. Ele está falando sobre o ministério dos anjos. Ele não está falando sobre nascer de novo, pelo menos no que diz respeito ao contexto, eu tenho certeza que inclui isto. Você entende o que eu digo? Mas ele diz, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação ou libertação? Veja, a palavra salvação significa preservação, libertação, cura, perfeição, ou seja, como nós vamos desfrutar de libertação, preservação, cura, perfeição, prosperidade total, a não ser que tenhamos os anjos envolvidos nas circunstâncias e situações da nossa vida? Estão disponíveis, são espíritos ministradores enviados para serviço a nosso favor, nós que somos herdeiros da salvação. Mas não vai acontecer com você só porque está na Bíblia, você terá que crer e você terá que ter a palavra de Deus em você e pôr sua fé para fora para que aconteça. Agora nós vemos aqui em Hebreus capítulo 2, que diz no versículo 3 como escaparemos. Tem outra coisa, eu acredito, que está envolvida aqui. Veja, estamos falando do ministério dos anjos. No capítulo 1, verso 14, diz que todos eles são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que são herdeiros da salvação, somos nós. Estão aqui para nos servir. E aí ele diz, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação?
Agora, há certas coisas envolvidas aí. Há algum tempo atrás, não faz muito tempo, para falar a verdade, foram só alguns meses atrás, perto de Little Rock, no Arkansas, um homem estava atirando nas pessoas da floresta para a rodovia, abrindo buracos nos carros. Algumas pessoas foram atingidas algum tempo atrás por incidentes semelhantes. Agora, como você vai se defender contra algo desse tipo? É melhor você envolver seus anjos, é melhor você confessar todo o dia: Senhor, você dá ordens ao meu respeito para os anjos me guardarem em todos os meus caminhos, no meu caminho há vida e não morte. Eu pratico a palavra de Deus e sou bendito em meus atos. Eu empunho o escudo da fé e apago todos os dardos inflamados do maligno. Ora, como podemos dizer essas coisas? Bem, por causa do que a palavra diz aqui. Bem, vamos para outra passagem da Bíblia que alguns de vocês podem não ter conectado com este assunto. Mas vá comigo para Lucas capítulo 12 e ouça as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 6. Jesus diz: Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, bem mais valeis que muitos pardais. Veja, ele está falando sobre proteção e de coisas que acontecem. Ele diz: não tem mais. Os que matam o corpo não podem matar a alma, falando sobre sermos protegidos disto. E aí no verso 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E me perguntam: por que você usa o cabelo espetado? Bem, é mais fácil de contar. Se Jesus começar a contar, vai ser mais fácil para ele. Tem outra coisa: o diabo não vai saber quando você está com medo se o seu cabelo está arrepiado o tempo todo. Um pouco de humor aqui, eu sei, foi bem pouquinho. Agora note o que ele diz no verso 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens. Pense nisso. Jesus foi a palavra que se tornou carne. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, João 1. Então Jesus é a palavra. Todo aquele que confessar a mim, ou seja, a palavra, diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Em outras palavras, se você disser o que Deus diz em sua palavra, você terá uma audiência com os anjos. É o que ele está dizendo aqui. Só que passamos o olho por cima e achamos que significa outra coisa. Mas note o verso 9. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Bem, ao que me parece, se você não mantiver a palavra de Deus em sua boca, os seus anjos não têm nenhuma obrigação com você.